Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vai assistir esse podcast, mas eu tenho certeza que você vai ficar super feliz, super satisfeito com esse podcast que nós vamos fazer hoje. Bom, eu vou começar a falar do nosso convidado de hoje. Ele é artista plástico, designer, publicitário, compositor, viu? Organizador de eventos. Enfim, seu nome é Carnaval. Gente, eu tenho o prazer de estar aqui hoje comigo, além de ser um grande amigo, um grande profissional da história do nosso carnaval, já que o nosso programa chama-se Carnavalizando, não poderia deixar de estar aqui. Pedrinho Carnaval da Rocha. Bem-vindo, Pedrinho. Pô, obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Com você aí, Kleber Wilson. Seu Wilson, Seu né? Wilson. Seu Wilson, fica mais fácil. Pô, fica aí, fica à vontade aí, que a gente... Rapaz, sua história é uma história, Pedrinho, que se mistura, né, com a história do Carnaval da Bahia, né? Coisas assim, muito relevantes que a gente tem o prazer a gente vai voltar no tempo, né? Vamos lá para 1977, como o Pedrinho costuma dizer, que começou a trabalhar no Carnaval antes de Bel, né? Em 1977, Pedrinho fez um primeiro trabalho, né, que foi uma permuta por uma fantasia. Aí eu queria saber de você, Pedrinho, de que bloco foi essa fantasia? Só fazendo uma ressalva aqui, porque já teve uma vez eu recebi uma pessoa em casa, da Vivo, da telefonia, foi fazer manutenção lá, e ele me perguntou se eu tinha inventado o carnaval. Ele viu uns troféus lá de Dodô Yamato e tal. Então, assim, só para as pessoas não confundirem, né? O carnaval já está aí há 100 anos, mais de 100 anos e tal. Eu comecei a trabalhar ali no final dos anos 70, inicialmente ali por uma cachaça mesmo, tinha uns amigos do Bloco Trás dos Montes. E a gente, bem, todo mundo ali naquela época ali, a garotada tudo dura de grana, né? E aí dos barris ali, né? Dos barris. Se bem que o Trás do Monte era lá da Associação Atlética, né? E aí eu conheci um cara chamado Guigui lá em Santo Tomé de Paripe, ali junto da Praia de Nema, né? Sim. Eu tinha um amigo meu, César Vilas Boas, que era também ligado aos caras. E aí ele me apresentou e eu terminei fazendo um desenho para ganhar uma fantasia. E a partir daí, a coisa ficou ali uns 2, 3 anos fazendo isso, até que em 1980 o Trás do Monte já era um bloco de sucesso assim, entre a garotada. E aí tinha pego uma banda, né, que não era uma banda, porque não tinha banda em cima do trio. Era o guitarrista, o cantor, né, e uma guitarra baiana. E a galera baixista, do lado, né, tocando percussão. Né? Então, ninguém tem ideia do que seja isso, né? Era uma banda chamada Scorpions e tal. E eu já estava lá quando essa banda entrou. E como o Trás do Monte transistorizou o som, que foi uma grande revolução na época ali, transistorizou totalmente, né? Porque os Nove Baianos já tinham feito algumas experiências também nesse sentido. Eles transistorizaram o som e foi um sucesso muito grande. Então, tudo que estava em cima daquele trio ali, daquele bloco, né? Virou referência. Eu que trabalhava com outra coisa, trabalhava com alimentação até então, daqui a pouco me vi assediado para fazer outros blocos e tal, e pronto. Aí a coisa não parou mais. E só para fazer uma ressalva, essa banda Scorpio, né, virou depois da banda Chiclete Banana, né? Na época, a primeira formação da Scorpio era Aderson, Gato, né? Não tinha nem Missinho, né? Depois entrou Missinho, depois entrou o Índio também, né? É muita história, viu? E aí, Pedrinho, você começa a questão que hoje em dia não existe mais devido à tecnologia que mudou demais, mas você começa aquela questão da pintura dos trios, não é isso? No início ali, eu fiz alguns desenhos para... Tinha um negócio antigamente chamado plástico, ninguém sabe o que é isso, né? Era um precursor do adesivo do carro, que hoje também ninguém usa, né? Mas tinha um plástico, aí o pessoal me chamou para fazer um plástico. Esse plástico depois, que era um desenho que botava no carro e tal, virou o desenho do macacão, um monte de macacão. Eu lembro. Então, meu primeiro trabalho, na verdade, foi esse. Aí depois fiz alguns cartazes. Eu só fui pintar um trio em 80. Foi quando eles construíram um trio. Que foi o Trás dos Montes, o primeiro trio. Que era um trio totalmente diferente dos outros, que era todo retangular, né? Porque isso tinha caixa de som, então era um trio retangular. Ao contrário daqueles trios maravilhosos de ser Orlando, que era uma escultura, né? De arte. O Trás dos Montes fez um trio retangular para botar as caixas. Então, aí eu fui pintar o trio, literalmente, ali precisando de grana. Fui pintar o trio lá no galpão de Seu Orlando, não sei se era Piripiri ou Paripe.
E aí foi uma aventura, Subindo né? em andaime, aí... Tudo. A partir daí eu levei 15 anos fazendo isso. Teve uma vez que eu pintei, acho que foi um trio do pneu, eu contei, eu devo ter subido, eu me lembro assim, eu contei aproximadamente umas 40 vezes no andaime. Porque o trio era todo de caixa de som em cima, antigamente. Eu inventei de quadricular as caixas todas com pistola. Então, eu metia fita crepe nas caixas, que eu queria dar uma leveza, aquelas caixas tudo preta, né? Queria botar agora. Maluquice, né? E aí eu tinha que preparar a tinta embaixo e ir trocando de cor. Então, subia e descia. Eu acho que eu perdi uns 10 quilos, assim, em 2 meses, 3 meses, sei lá, de trabalho. Você tocou no assunto agora do pneu, né? Você foi um dos fundadores também do pneu, Não, fundador não. Eu fui só trabalhando no pneu ali, inicialmente pintando o trio e depois de 2 anos comecei a fazer a mortalha também. Mortalha, como artista também. É. E teve uma campanha do pneu que foi muito polêmica, né? Que eu não posso deixar de falar isso aqui com você, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, que eu me lembro que você fez, eu não me lembro se foi um cartão, alguma coisa que você fez com a imagem de Jesus que você botou também, ele também foi um louco. Fala um pouquinho disso não era aí. bem isso, né? Assim, na verdade, diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? A gente fazia, chegar perto do Natal, os blocos pediam muito cartão de Natal. E sempre o tema era Papai Noel, bola de Natal, árvore de Natal, essas coisas. E eu não sou nenhum cara assim, né, religioso, que tem essa... Mas eu disse, pô, vocês ficam fazendo isso e ninguém faz o Natal tem um lado religioso, é o nascimento de Jesus, né? De Jesus e tal. Por que você não faz alguma coisa assim? Ninguém topava. Mas aí Júlio Mota do Pinel, que é um diretor do Pinel, fez assim, não, eu acho bacana fazer uma homenagem, né? Ele era mais religioso, católico e tal. Aí eu tinha um desenho que eu tinha feito no computador, no Paintbrush. Quando eu comprei um computador, acho que foi em 93, 92, a primeira vez que comprei, eu não tinha nem programa. Aí tinha um programa que vinha lá, Paintbrush, eu fiz uma imagem de um Cristo meio psicodélico. Sim, muito bonita, por sinal. Aí eu peguei essa imagem e mostrei para ele, aí ele falou, vamos embora criar um texto. Aí criamos um cartão que dizia o seguinte, ele também foi chamado de louco, mas não estava numa vida, não dizia que era louco, ele também foi chamado de louco. Encosta um pouquinho mais, Pedrão. Ele também foi chamado de louco. E aí, o texto que foi feito ali a 6 mãos, né, dizia o seguinte, que várias pessoas na história fizeram coisas que foram chamadas de louco, né? E fala de Einstein, o cara que também inventou o telefone, que inventou a lâmpada. Todo mundo tinha, né? Esses caras todos que fizeram coisas geniais, muitas vezes eram chamados de louco. E a gente complementava dizendo, e o maior, e o que fez, o que mais foi chamado de louco, né? Pelas pessoas na época, né? Foi aquele que tinha feito algo de muito bom para a humanidade, que deu sua vida, né? Sim. Que era Cristo. Sim. A gente dizia que no próximo ano apareçam mais loucos como esse, que façam muito pela humanidade. E o conceito era esse. Então não era alguma coisa que depreciasse, mas pelo contrário. Talvez um texto um quanto mais, digamos assim, mais contundente, né? Mas era obviamente um texto bacana. E a gente mandou o cartão e foi assim relativamente um sucesso, tá? Aí Júlio fez assim, mas eu queria botar no outdoor. Só que no outdoor a gente não tinha como botar o texto. Aí botamos só a imagem e botou ele também foi chamar de louco. Não, eu acho que foi fantástico. Eu acho que foi uma coisa que deu uma cara, uma revolucionada isso, né? Isso deu uma... mas assim, é sempre complicado, porque mexe com... Até porque as pessoas, como é que elas interpretam isso, né? Obviamente eu não faria isso hoje, mas assim, queimaram os outdoors, algumas pessoas, né? Alguns... fanáticos, né? Não vou falar que foi fanático. Algumas pessoas queimaram o outdoor, não vou entrar nessa polêmica que foram fanáticos, não queimaram, se sentiram ofendidos e queimaram. E Dom Lucas, que era o arcebispo na época, ele excomungou os criadores. Que na verdade foi eu e Júlio, né? Você foi excomungado. Júlio, como é católico, para ele é um problema. Eu que não era católico, acabei de ter nascido ali no meio de igreja, convento ali no Bahia. Acho que eu tinha uns 5 igrejas de convento em torno de mim. Mas assim, eu nunca fui católico, eu nunca fui religioso. Mas Júlio não é religioso, devoto e tal. Para ele, eu acho que foi mais complicado. Aí eu tenho essa reportagem lá da excomunhão. Saiu na primeira página, assim, num detalhe, né, da primeira página. Mas por uma coincidência da vida, né, um ano depois, eu, de novo, com essas... querendo, né, reinventar a roda, assim, digo, pô, bora fazer uma festa beneficente pro pessoal do Axé. O Axé estava pipocando, né? Só que ninguém queria saber disso, né? E terminou que virou a minha festa. Não era que para ser a minha festa, era para ser a festa dos artistas, dos blocos e tal.
virou a minha e a gente ia doar tudo que fosse arrecadado de leite. Aí nós conseguimos o baiano de tênis, conseguimos o palco com o baiano Luiz Catarino, né? O som, João Américo fez uma coisa bacana com a gente, a iluminação com Henrique Alata, né? Não sei se Henrique Alata, conheci demais, seu Henrico. Aí depois conseguimos patrocínio não, conseguimos apoio, não tinha dinheiro. Nós só conseguimos dinheiro, foi a Coca-Cola que deu R$1.000, Mário Medeiros. Que memória. R$1.000 não, $1.000, né? Que a gente pagou a lata e pagou a iluminação e o som. Com precinho barato. Né? Imagina um palco no Bahia Intense que gastou $1.000. É muito pouco. Muito pouco, E aí foi para a festa, foi Durval, Margarete Menezes, foi Bel Marques, foi Netinho, foi Ricardo Chaves, Vânia Abreu, que na época chamava-se Vânia Mercury, né? Vânia Mercury. A banda Cheiro de Amor com Márcia Freire. E o que acontece? A gente não tinha banda assim, não tinha nada ensaiado. Uma banda foi subindo e entrando a outra, misturava os músicos. Eu não tenho isso gravado, mas foi talvez o melhor momento que eu já tenha visto do Axé, porque todo mundo tocou ali. Começou com o Vânia Abreu tocando, né? Ela tinha uma banda chamada Bis. Banda Bis. Aí depois entrou, se eu não me engano, Cheiro de Amor, Márcia Freire. Depois entrou Netinho, depois entrou Ricardo Chaves, depois entrou Durval. Aí o Durval chamou Bel. E que a Bel foi com 2 músicos só, tocou metade banda asa, metade que banda. Massa. E isso sem combinar nada, certo? Nós arrecadamos 16 mil latas de leite. No final, os caras ali, quem estava indo para a festa, pegava o que tivesse nos armazéns. Acabou tudo ali dos armazéns, Neston, Farinha Lacta, Nescau, então a gente aceitava qualquer coisa. E nós tínhamos um compromisso com linha de doar metade do que a gente arrecadasse para a Fundação Dom Avelar. Sim. Né? E a gente tinha chamado as entidades todas que iam receber, né? Cada criança com câncer, tudo. O Hospital Aristide Maltês, Abrigo Dom Pedro II e a Fundação. Aí convidamos todo mundo para a festa. A Fundação não foi, a única que não foi a Igreja Católica. Os outros todos foram para a festa e nós doamos ali algo em torno de 7 mil latas de alguma coisa, né? Ou de leite, ou de Neston, então. E aí nós ligamos para o cara que a gente estava tratando, a gente estava tratando com o Dom Lucas diretamente. Aí ele fez, não, Dom Lucas disse que é para deixar aqui na casa, na casa do Acerbispal, né? Quase não sai. Que era no Campo Grande hoje tinha aquele prédio ali, a casa está ali e tal. Aí eu digo, esse cara não tem ideia do que seja, né? Porque assim, uma coisa é você ter 7 mil latas em caixas que você compra já a caixa. Sim. A outra coisa é a gente ter recebido caixas que a gente pegou de um mercado, entendeu? E foi montando a coisa com cordão. Era um monte, era uma montanha, assim, deixamos na sala lá, eu tinha até fotos disso, eu acho que eu ainda tenho. Uma montanha. Então, aí, dias depois, ele mandou uma carta, Dom Lucas, né? Aí te desexcomungou. Na verdade, eu tenho a matéria do jornal e a carta ainda. Eu disse, eu não sei se tem alguma coisa depois da vida, não, mas se por via das dúvidas, bota os dois juntos, entendeu? Eu falo pra ele, bota os dois juntos, que a gente vai discutir aí. Pedrinho, Pedrinho da Rocha gosta de criar, não gosta de desenhar. Fale sobre isso. Rapaz, onde é que você ouviu isso? Mas é verdade, assim, eu nunca... Eu sei que eu fui pesquisar a sua vida. Eu tô vendo aí que você tá... Não é que eu não desenhei, não, eu tenho um talento pro desenho, lógico. Seria hipocrisia minha dizer que não. Mas assim, eu nunca usei o desenho como um fim. Sempre como um meio. Eu sempre gostei de criar meus brinquedos quando era garoto e tal. Então, eu desenhava algumas coisas nos brinquedos. Se eu fazia um avião, pintava um avião, né? Fazia meus carros, não sei o que. Sempre gostei dessas coisas. Então, o desenho era um meio, nunca um fim, né? Eu gosto muito mais de escrever do que de desenhar. Assim, é espontâneo. Eu nunca pintei um quadro para mim. Eu nunca fiz um desenho para mim. Eu vou botar aqui no meu quarto, no meu escritório. Não faço isso. Eu sempre trabalho sob encomenda. Então, essa é uma realidade, né? Assim, agora, e tive que me violentar um pouquinho, porque quando fui trabalhar no carnaval foi uma coincidência, né? Eu nunca projetei isso. Você disse que eu sou um carnavalesco. Eu sou um criador. O carnaval foi uma consequência ali, uma casualidade. Eu poderia ser um criador, sei lá, trabalhando para a Embraer, né? Desenvolvendo tecnologia, ou sei lá, design dos aviões, alguma coisa assim, não sei. Eu acho que eu sempre pensei mais nisso do que está no carnaval.
Nem mesmo a publicidade que eu trabalhei não era uma coisa também que, sabe, pô, eu sou publicitário, não. Fui publicitário e sou publicitário ainda. Mas, assim, eu gosto muito da criação em si, que pode ser qualquer coisa. Se você disser, pô, eu quero que você desenvolva aqui sei lá, um projeto, pode ser de qualquer coisa, né? Eu estou junto, né? Pode ser até de como é que vai vender, como é que vai desenvolver alguma coisa. Eu acho que o processo criativo passa por aí. Se eu estiver aqui, daqui a pouco eu estou olhando ali uma lata, né? E, porra, isso aqui podia ser diferente e tal. Eu estou mais para um design do que para um desenhista. Entendi. Pedrinho, mas não tem como falar de carnaval, né? A gente tem que ser muito sincero, sem falar das suas criações, sem falar das seus milhares Tivemos agora uma exposição linda sua lá no Forte São Diogo, maravilhosa, parabéns. E agora eu queria uma opinião sua como pessoa, como fulião e como uma pessoa que vive o carnaval também. Não sei ainda se Pedrinho da Rocha vai no carnaval. Eu fui esse ano. Mas eu queria uma opinião sua, assim, eu já perguntei aqui a alguns convidados e quero te fazer essa pergunta também. Na sua opinião, o carnaval de Salvador, da Bahia não, desculpe, de Salvador, ele precisa ser repensado? Olha, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu fui pro carnaval esse ano na rua, fui no sábado e fui no domingo. Sábado foi o pior dia, né? O caos, né? Bem, eu estava na frente do Cristo ali no lugar, né? Mas foi terrível. E fui também na segunda-feira, né? Ou na segunda-feira, não, perdão, na terça-feira, né? Que eu achei tranquilo, eu estava ali no início, em frente ao farol e tal. O que é que eu acho? Assim, o carnaval é isso aí, tipo assim, ele sempre muda, né? Quando eu fui trabalhar no carnaval, houve uma mudança. O carnaval era percussivo, virou trio elétrico. O trio elétrico existia desde 50, mas foi a partir de 80 que o trio elétrico entrou mais forte através dos blocos e tal, que mudou completamente a matriz do carnaval baiano, né? O carnaval baiano até então, se você pegava os blocos anteriores, Apache, Comanche, o próprio Gandhi, Muzenza, né? Você pegar os blocos também como Jacu, como Barão, Top 69, né? Coruja, Internacional, tudo era percussão. Não tinha trio elétrico dentro. Quem trouxe o trio elétrico para dentro dos blocos foram alguns blocos dali no final dos anos 70, Saco Cheio, Trói dos Montes, acho que Amigo da Vovó, tiveram alguns blocos que fizeram essa experiência, trouxeram, e quando mudou o som, que mudou, passou a ter banda em cima, e pronto, acabou. Mais 5 anos estava todo mundo com o trio elétrico, né? Então houve uma mudança muito radical. Mas assim, para mim, eu vou falar, então, estou perguntando porque hoje, quando eu vou para a rua, eu não posso julgar o carnaval do meu ponto de vista. Eu tenho que julgar o carnaval do ponto de vista, eu como publicitário que trabalho no carnaval, de quem curte o carnaval, o que ele espera do carnaval. Então, eu acho que essa é a questão, né? O que as pessoas esperam no carnaval e o que elas estão encontrando lá. Eu acho que essa é a questão. E aí, obviamente, eu teço algumas críticas e alguns comentários até dentro desse contexto. Se você perguntar para mim, particular, e eu não quero parecer saudosista, nostálgico, nada aqui, tá? Porque o tempo muda sempre e é inexorável isso, a gente não vai ficar chorando. Para mim, o carnaval tinha um conceito na minha cabeça, encontro. Você é músico, mas o carnaval, para mim, não era uma banda lá em cima do trio, nem uma percussão dentro do bloco, né? Era encontro, porque eu morava no Barris, a Avenida 7 era nosso playground, né? Então as pessoas iam para a Avenida 7, ali, o carnaval ficava mais ou menos das Mercedes até a Praia da Sé, não tinha nem Campo Grande, praticamente. Então tinha as pessoas que ficavam em seus pontos ali, o pessoal de Nazaré ficava na Piedade, o pessoal de Brota ficava na Loja São Pedro. Você ia para lá, você encontrava as pessoas e ia paquerar, né? Enfim, era um grande encontro o carnaval. A música era quase que um BG. Né? Sim, um fundo musical. A música era um fundo musical. Estou sendo aqui muito honesto. Então, para mim, esse foi o grande carnaval. Se você dizer, eu fui carnavalesco nesse momento muito. Não é nem que eu pulasse carnaval, porque e tinha no carnaval também um pouco da fantasia. Não só a própria rua, que eu acho que a gente perdeu muito com isso, tipo, você não vê mais decoração no carnaval. E tinha também muita gente que saía mascarada, que saía de, né?
A própria mortalha foi uma invenção de uma fantasia, né? Que se o cara sair de morto. Eu nunca tive essa capacidade de irreverente sair, não. Até já saí de careta quando era menino, tal, minha mãe fantasiava a gente, mas eu vi as pessoas, eu acho aquilo fantástico. As pessoas conseguem se fantasiar e sair para a rua, eu acho aquilo maravilhoso. E ver aquilo era legal culturalmente, tá? Em algum momento, a matriz do carnaval virou musical, totalmente musical. E acho bacana também, inclusive foi quando eu comecei a trabalhar. Né? Eu levei 40 anos trabalhando para essa matriz. Então, assim, eu não vou dizer é melhor ou ruim, não. Uma foi de um jeito, outra foi do outro. Essa primeira que foi de um jeito foi o carnaval que me tocou até para entrar no carnaval de uma certa forma. Não é que eu tivesse intenção, não, mas me aproximou do carnaval. Né? Mas eu acho que depois houve uma mudança e uma revolução. Né? Foi uma revolução que o Carnaval do Baiano fez, principalmente por conta do trio elétrico, que mudou, eu acho que o entretenimento no Brasil. Sim, sim. Né? A gente aqui subestima muito isso, né? Porque eu achei, porque não sei. A musicalidade baiana, junto com o empresariado baiano, mudou o perfil do entretenimento de evento no Brasil. Total. Né? Ninguém fazia festa vendendo antecipadamente. As festas eram compradas na bilheteria do teatro, fosse em São Paulo, no Rio, em Salvador, onde for. Aqui quem começou a fazer isso foram os blocos, né? Que vendiam nas escolas com 1 mês, 2 meses de antecedência. Exatamente. Então, e eles exportaram isso para o Brasil, esse modelo e essa musicalidade. E eu acho que juntou aí o empreendedorismo de uma parte dos baianos com o talento de outra parte dos baianos. E isso criou um negócio maravilhoso, sem projeto, sem que houvesse nenhum tipo de intenção, né, maior. Foi uma coisa desprogramada, né? Uma coisa que veio... Então, quando alguém fala assim, porque o sertanejo, os caras são... mas os caras tocam a mesma música a vida toda, cara. Se você pegar o axé, tem quantos ritmos dentro do axé? São vários, entendeu? Eu não sou nem músico, você é músico, você sabe que tem vários. O sertanejo é a mesma coisa, não estou dizendo que seja ruim, não. Mas, obviamente, os caras têm ali um outro padrão e não tem competição. Aqui, a competição gerou o caos. Sim. E o caos gerou obras-primas dentro do carnaval. Você tem dentro do carnaval baiano obras-primas musicais. Eu me lembro que uma vez estávamos conversando, eu, você e Alex Amaral. Lembra disso? No dia que a gente estava organizando, eu acho, já ia ser o dia do Sarapa, que a gente vai falar também daqui a pouco. E você me disse que uma coisa que me marcou muito, e isso ficou dentro de mim, assim, muito, muito intrínseco mesmo, assim, é a questão que você disse que o Carnaval da Bahia, ele começou a perder a força e a se desorganizar como estrutura quando o artista se tornou maior que o bloco. Você lembra que você me disse isso? Você vai querer que eu compre uma briga aqui, né? Não, mas isso é uma verdade, porque na realidade, assim, antes que você fale... Você está perguntando como entrevistador ou como artista? Não, eu estou perguntando aqui, entenda, eu estou fazendo aqui o papel de âncora do podcast e te falando o seguinte, que eu concordo com você. A gente lembra, por exemplo, um cara que... eu tinha vontade até de trazer ele aqui, eu vou até ver se consigo falar com ele, que é nosso amigo Ricardo, né, da Estalo. Ricardo, né? Ricardo Cavalcante. Ricardo Cavalcante, porque a galera tinha as músicas, né? As músicas, os blocos começaram a produzir as músicas dos blocos, né? E isso era aqueles cartuchos que colocava em rádio, né? E isso não tinha um LP com essas músicas. E o turista ia embora querendo isso. Verdade. Né? Ricardo foi um visionário. Ricardo foi um visionário. Ricardo lançou isso, né? Verdade. Então, assim, eu acho que você está certíssimo quando você fala isso. Que hoje... eu estou certo de um ponto de vista porque meu, hoje, né, obviamente. Hoje, Pedrinho, por exemplo, a gente teve um processo. Eu tive entrevistando aqui, tive a oportunidade de estar entrevistando aqui também o nosso amigo coordenador da Saltu, o presidente da Saltu, Isaac Editon. E a gente teve um problema seríssimo na Barra esse ano, com 2 milhões de pessoas na Barra, porque a gente não consegue dividir, no meu ponto de vista, né, o público entre centro e Barra. Eu, esse ano, por exemplo, eu toquei no centro, né, e o centro estava vazio. Né? E é óbvio que o centro estava vazio, porque nós tínhamos 13 atrações de peso na Barra no sábado, né? E eu acho que isso é um fenômeno que acontece não só por conta do artista ter ficado maior do que o bloco, de como também o fenômeno dos camarotes. Não existe um camarote de alto nível no centro.
se a gente for parar para olhar. Tinha ali no Campo Grande uma época, mas mesmo então assim, eu queria que você me desse uma opinião, sua visão sobre isso, assim. A gente conversou ali, né? Você sabe, assim, é sempre uma situação delicada. Assim, eu tenho amigos que você sabe que, né? Eu tenho amigos que são como você, que são músicos. Então, quando eu falo isso, eu sempre tomo um cuidado, porque assim, é uma visão do ponto de vista muito mais organizacional, certo? Porque assim, na hora que você tinha um bloco, para mim o bloco era uma startup. Sim. Foram as grandes startups. Se você pegar a maioria dos artistas na Bahia, se você citar um nome, você sabe em que bloco surgiu, né? Você vai ter a linha dos artistas que surgiram no Olodum, você tem a linha dos artistas que surgiram no Beijo, né? Jumelândia, Netinho, né? Você tem no Pinel ali, Durval Leles, Ricardo Chaves, né? A primeira vez que Luiz Caldas cantou num bloco solo foi no Beijo, primeiro ano, acho que foi em 84, se eu não me engano, né? Uhum. O Luiz Caldas já era um talento, ele ia explodir de qualquer forma, mas assim, a primeira oportunidade que ele teve de cantar. Sim. E aqui eu não estou dizendo que o artista não aconteceria, mas obviamente que o bloco foi uma startup e um revelador disso, né? E o bloco também era um organizador, né? Com todos os problemas que tinham também, obviamente, eu não estou aqui fazendo, né, dizendo que foi tudo maravilha, não. Tinha muitos problemas com os blocos também. Mas eles foram fundamentais ali para se organizar o Carnaval e para se promover o Carnaval Baiano, porque eles foram grandes promotores do Carnaval Baiano. Levaram o Carnaval Baiano para outras cidades, outros estados. Foram os blocos que fizeram isso, né? Com as micaretas, principalmente o Nordeste aqui. E, obviamente, depois os blocos ficaram com muita fama de que eram os grandes garanhões da grana do Carnaval, né? Sim. E, na verdade, não eram os blocos, eram os artistas, porque os blocos só tocavam praticamente, ou só ganhavam dinheiro em Salvador, e às vezes numa micareta ou outra, mas os artistas passaram a ser contratados para o Brasil inteiro. Então, esses artistas, obviamente, se fortaleceram financeiramente, vieram e compraram os blocos ou montaram seus blocos, né? E eles estavam certos, não estou dizendo que estavam errados, não. Mas esse processo, na verdade, eu costumo dizer assim, estou falando aqui como publicitário. Sim. Há uma diferença entre a visão do empresário ali do bloco, ou do bloqueiro, vamos botar bloqueiro, né? Porque os caras começaram, todo mundo era estudante de alguma escola, né? Obviamente, estudante de alguma escola. O cara era estudante, botou um bloco e da noite para o dia ele se via empresariando. E só fazendo um parênteses aqui, porra, o que se gerou na Bahia de empresários, de empreendedores através desses blocos, né? Até mesmo para outras áreas de shopping, de tudo mais, né? Sim. Muitos. Então, esses caras estavam ali, eles começaram a empreender e o que eles viam? Eles viam o Fulião como um cliente que ele tinha que cativar o dia todo, o tempo todo. Então, o que ele podia oferecer? Ia dar uma festinha, aí tinha uma festa na boate, tinha um bate-volta em tal lugar, sabe, a fantasia, tinha um kit bacana da fantasia, dava lencinho, sacola, né? Porque eram mimos para o cara, porque ele, como empresário, só tinha uma coisa a oferecer para o cara, que era o serviço. Né? O serviço, exatamente. No paralelo, e contratava as bandas. A partir do momento que a banda ela passou a ser o determinante, o artista ele tem uma outra visão do Fulião. Ele não vê o Fulião como cliente, ele vê o Fulião como fã. Exatamente. Eu não estou dizendo que sejam todos, mas às vezes o cara como fã diz, porra, ele caga até na cabeça do fã. Tipo, foda-se, né? Não estou dizendo que seja todo mundo, mas o fã é fã, ele vai atrás do cara, entendeu? Então, eu acho que mudou a percepção. Então, muitas vezes, assim, eu tive situações de blocos, não, a gente não vai ter sacola esse ano, não, porque tem que pagar o cachê do artista, né? Então, o artista passou a ter um cachê, foi subindo, aumentando, e aquele recurso que eram gastos no bloco para algumas coisas... os mimos, os confortos, né? Foram sendo carreados para o artista. E aí, eu vou te dar um exemplo aqui, eu vejo muito das pessoas que saíram ali nos anos 90, no Carnaval, até os anos 90, início dos anos 2000, dizendo, pô, a gente, sempre as mulheres, né? Elas tinham um certo frisson de irem pegar a fantasia, como é que vai ser, sabe como é que é a sacola, como é que é o boneco, como é que é o short, como é que é o lenço, porque era sabe, era um negócio maravilhoso ali. Isso acabou. A fantasia acabou. Quando eu digo fantasia, não é no sentido literal somente, não. É também no sentido... Né? Lúdico, mais né, lúdico, mais amplo, pronto. Lúdico da coisa. Porque assim, acabou a fantasia da rua, que tiraram a decoração, acabou a fantasia dos blocos, porque as fantasias foram sendo diminuídas, o abadá ficou quase que o ingresso, né? Deixou de ter um sentido mais de fantasia, por conta mesmo de redução de custo e tal. E porra, então, focou tudo muito mais na música,
Então nós deixamos de ser um carnaval estético, musical, e passamos a ser um carnaval somente musical. É a coisa da Mamãe Sacode, eu achava aquilo lindo, aquela coisa do... E mil outras coisas, assim, eu peguei, eu não quero falar do passado aqui, porque fica uma merda, mas assim, eu vim de um período que eu vivenciei o carnaval na minha porta, no Barris. Você tinha fantasias, as pessoas saíam fantasiadas, então eu não sei o que isso vai acontecer de novo. Mas assim, aquilo criava um clima de magia. Sim. Sabe? Eu dormia numa casa, eram umas casinhas pequenininhas que tinha no Barris, tipo aquelas casas que tem até hoje, Barris, Tororó, Saúde, sim, né? Sim. Comprida assim, né? Sim, sim. Tem uma sala e um quintal no fundo. Eu dormia na frente. Então, o dia de sábado, eu disse, quando eu abri a janela do sábado de carnaval, eu ali criança, né? Era como se fosse um dia mágico, você estivesse entrando num mundo mágico. Porque eu vi o vizinho ali, que a vida toda era sisudo, naquele dia ele saiu com colar de havaiana. O cara que era zelador de um prédio que tinha lá, ele saía fantasiado de macaco. Então, e ele botava a gente para fora do prédio, mas ali naquele dia ele estava brincando com todo mundo. Estava feliz. Meu tio, minha tia, eles saíam com um grupo de não sei quantas pessoas, dezenas de pessoas, mascarado de perro e tal. Porra, as pessoas se transformavam. Né? Eu não sei se elas botavam uma fantasia ou elas tiravam uma fantasia nesse dia. Porque também tem esse sentido, né? Elas tiravam a máscara, né? Do dia a dia delas. Então, para mim, isso foi uma coisa mágica no carnaval, que não existe mais. Hoje é um grande show. Hoje é um grande show, montado. E não estou dizendo que seja errado. Então, de novo, faço uma ressalva aqui. É inexorável a mudança, né? Vai acontecer sempre. Mas se me pergunta assim, o que é que eu percebia no carnaval de Salvador e o que no que ele foi se transformando. Do ponto de vista mercadológico, talvez hoje muito mais poderoso do que era antigamente, né? Mas são duas percepções diferentes. Você vê que eu faço parte, ainda estou vivo aqui, né? Peguei aí, eu posso dizer que peguei 3 carnavais. Peguei um praticamente estético, que a música era um fonezinho no poste lá tocando. A Saborosa chegou, sei lá, coisa assim, uma música de um jingle qualquer. Depois, quando chegou o trio para dentro do bloco, que aí começou a ter a musicalidade muito forte, né? Sim. Os blocos afros também chegaram e botando, né? Porra, toda essa criatividade aí, juntou tudo isso com o trio, não sei o que e tal. Foi uma miscelânea que deu um caldo maravilhoso. Deu uma revolução, né? Na realidade, maravilhoso. Né? Assim, e vivenciei isso intensamente. Pô, eu estou falando assim porque são coisas que são importantes. Eu vivi o carnaval dos anos 80 e 90 intensamente. Não só porque eu trabalhava, porque eu ia para a rua também. E gostava, independente de eu ter vivenciado nos anos 70 outro carnaval, tá? Mas achava aquilo maravilhoso, porque vivi momentos maravilhosos com essas bandas, com esses artistas, com tudo. Então, eu comecei a viver o carnaval muito cedo também, porque eu comecei a atuar, né, como músico muito cedo também. E essa percepção que você tem, Pedrinho, é exatamente a percepção que eu tenho. E tem uma coisa que tem um quadro que me vem assim muito forte quando se fala daquele carnaval e do carnaval de hoje. Eu lembro muito de Vadinho, de Dona Flor e seus 2 maridos, né? Sim. Aquele carnaval romântico. Pois aquele carnaval dos anos 60, né? 60, né? Da onde o cara saía e não tinha... 3 dias depois, eu tinha um tio, não vamos muito longe não. Porque ele não morreu. Eu tenho um tio, né? Que ele é mineiro, ele vinha de Belo Horizonte para cá passar o carnaval. Ele comprava o macacão do Trás dos Montes, ele saía de casa na quinta-feira, muitas vezes na quarta, e chegava na terça, com o mesmo macacão, sem tomar banho, sem... Rapaz, e isso era uma coisa extremamente lúdica, extremamente normal. E uma outra coisa, assim, que eu dormi no Banco da Piedade, eu morando em Barris, dormi no Banco da Piedade, ali com 14, 15 anos, dormi ali. Parei para comer um cachorro quente, estava bêbado, na época bebia-se, né? Bebia-se. A garotada assim, bebia. A gente botou um bloco no Ibarris, a gente com 13 anos, 14 anos, por aí. Um bloco do baú. Foi a primeira fantasia que eu fiz, né? Porque era um saco de alinhagem, pintamos ali com tinta preta, picha, qualquer coisa assim que a gente arrumou lá. Pintamos, tinham assim, umas 15 pessoas, tudo menino. A gente não tinha dinheiro para tomar cerveja. A cerveja naquela época eram 2, Carlsberg e Chopp 70. Assim. A gente não tinha dinheiro, a gente tomou Baiuca,
que era uma cachaça que tinha, com caju, juntamos um batuqueiro que a gente conseguiu e fomos para a rua. No sábado, passando entre os carros, porque sábado passava carro até meio-dia na Avenida 7. Aí fomos até lá em São Pedro. Ó, não estou aqui fazendo apologia disso não, viu? Pelo amor de Deus. Mas assim, a gente bebia ali, não tem nenhuma cota no grupo que eu saiba, né? Mas, porque aquilo era natural, né? Era natural, as pessoas, né? Alguns fumavam, eu não fumava, mas alguns fumavam, alguns bebiam. O lança-perfume, né, na época Não, mas ainda. não, ali não tinha, não. Era bebida e alguns fumavam. Naquela época a gente ali, a nossa turma ali, não tinha acesso a isso, né? Era mesmo bebida. Porque a gente não tinha dia para cerveja, tomava caju, cortava caju, bebia com uma cachaçinha e ia se divertir na rua, entendeu? E vinham aqueles blocos, aqueles bailes dos blocos, né, Pedro? Tão famosos como o Preto e Branco, como os bailes que faziam parte Dos clubes, né? Dos clubes, né? Do pré-carnaval, né? Isso também eu acho que isso é um marco que divide também essa questão de termos um carnaval mais, digamos assim, voltado ao entretenimento, como você falou, do que a própria música. É, né? Verdade. Do que a própria música. Porque a música, eu como músico, obviamente, eu vivo de música e eu vivo da música da Bahia, eu viajo pelo Brasil inteiro tocando e vejo a força que a música da Bahia tem ainda, como você falou. Não adianta esse papinho de, eu acho que a música acabou. Não acabou nada. Lógico que não. Uma coisa muito forte. Até porque eu acho que não existe o ritmo Axé Music, né? Não existe. Isso aí é coisa do nosso amigo. Você vê Marisa Monte toca com a percussão de Brau, pô. Né? E o que acontece é o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, né? Mas as relações, né? As relações entre, por exemplo, bloco de carnaval, camarote e fulhão pipoca, elas hoje se tornaram relações bem, bem distintas. Não sei se você concorda comigo. E relações que elas não conseguem se falar. Eu acho isso, rapaz, extremamente absurdo. Porque eu acho que você deveria ter o camarote, que eu acho que é de importância na economia do carnaval hoje, né? Ele tem um papel, né? Ele tem um papel, né? Eu acho que você deveria continuar tendo o bloco, né? É impressionante como nós não temos um artista, digamos assim, de renome, né? Hoje, que puxa um bloco na avenida. Tem a pipoca de Duval, tem a pipoca de Ivete, de Léo Santana, mas não tem um artista de renome que tenha um bloco na avenida, no Campo Grande. Você sente falta disso, Pedrinho? Rapaz, não tenha dúvida que o carnaval, eu que nasci ali no Ibarris, o carnaval da Avenida 7, obviamente que para mim era melhor tudo, né? O clima, você tinha vários escapes, né? Você tinha várias ruas para sair. O da Barra você pegou ali, você não tem muito para onde ir, né? Você vai para frente e acabou. Quando você pega o carnaval da Avenida 7, não, né? Você tinha saído ali pelo Politeama, pelo Lago de Júlio, Piedade, né? Lá em São Pedro, Barra da Sé, para cá, para Vitória. Você descia para Contorno. Então, assim, da mesma forma que você tinha acesso, você tinha saída e você tinha acessos, né? Então, de cara, você já tinha essa facilidade de movimentar. Tá apertado aqui, eu pego um caminho aqui por outra rua, chega adiante e tal. Isso eu acho que é uma coisa positiva. A outra é que eu acho que o clima mesmo, estou falando o clima, apesar de a gente estar falando da praia ali, sim, eu achava a Avenida 7 extremamente ventilada, não sei porque a gente está no alto, né? Sim, sim. A gente está ali do lado da Baía de Todos os Santos, né? Na parte mais alta, né? Eu achava mais ventilado, assim, aquele trecho do carnaval. Quando você desembocava ali pelo São Bento, você pegava aquela brisa toda que vinha lá de baixo, né? Da Praça Castro Alves. Eu acho que tinha um outro clima. Além disso, as casas davam um lado humano muito interessante no carnaval. Exatamente. Porque você tinha... Os camarotes eram, na verdade, milhares de camarotes. Milhares de camarotes, né? Casas com faixas. Exatamente. Eu acho que aquilo ali, a gente perdeu aquilo, não tem... Aquilo... Eu fui iniciado, né, no Carnaval da Barra, né? Eu quando... Meu primeiro carnaval, eu fiz parte do Bloco Acadêmicas, que foi um bloco que surgiu na Barra, né? Mas, obviamente, já no segundo ano, eu tive a oportunidade de, eu não sei se você vai lembrar, mas
tinha um bloco dos bancários chamado Bloco Pré-Datado. Sim, lembro. Né? Um nome maravilhoso até, né? E depois também o Bafo de Jegue. Sim. Eu tive a oportunidade de e o Fulhão Pipoca também. Bafo eu tive a de Jegue é do oportunidade. Politeama, né? Politeama, isso. Eu tive a oportunidade de ter passado muitas vezes, pelo circuito do Campo Grande. E eu lhe confesso, o circuito da Barra é um circuito muito bom, muito bacana. Mas, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Esse ano eu tive essa oportunidade de novo, graças a Deus. E você entrar ali naquela avenida ali, é uma emoção, quando aquele portão se abre, que você entra ali com o seu trio elétrico, é uma emoção que não tem... No Campo Grande, você vai. No Campo Grande, Sim, né? Sem falar que na minha Era uma época... apoteose, né, Sem ali, falar né? que na minha época, quando a gente começou, né, isso lá, pô, vamos lá, eu toco profissionalmente há 35 anos, né? A gente não tinha nem retorno em cima do trio, porque o retorno era o que você falou, eram as casas, né? Ali do centro, que o som batia, voltava, e ali você estava ali, meu amigo... Tem uma coisa curiosa, assim, eu como publicitário falando aqui, né, a gente sempre fez material, anúncio, principalmente numa época a gente fazia muito anúncio de jornal e tal, e a gente tinha fotos maravilhosas no Campo Grande, porque o Campo Grande, o bloco que estava ali, ele abria, né, e tinha a passarela, e tinha aquela passarela que os fotógrafos ficavam, tiravam fotos maravilhosas em cima. Quando o carnaval foi para Barra, você não tem foto boa. Porque primeiro o sol fica batendo ali atrás do farol, então qualquer foto fica estourada por conta da luz, geralmente, né? Quem fazia isso muito bem, nosso querido Osmar Gama, Osmar né? Gama, né? Um abraço para ele, ficava Osmar. pendurado ali naquele negócio, tirando foto. Sensacional. Figuraça. Eu nunca mais vi o Osmar. Nunca mais vi Era um cara também. bom aí pra você. Uma exposição maravilhosa, todos os anos hoje em no dia, Barra. hoje em dia não dá nem para fazer exposição, né? Porque que é tudo, direito autoral, não sei, das pessoas, direito de imagem, né? Não, e outra coisa, tudo muito digital, né, Pedrinho? Tudo muito digital. Eu tenho quadros lindos, eu tenho fotos lindas produzidas por Osmar Gama. Rapaz, eu devo ter umas 10 mil fotos em casa. Eu tô até dando assim pros caras dos blocos, tal. Dei pro Cogumambu alguma coisa, tô passando pro Cheiro. Vou passar assim, né? Pro Camaleão, separei do Camaleão também. Sim, eu juntava fotos, eu recebia também por causa dos anúncios e tal. Mas acho que a gente mudou bastante nisso. Agora, só uma curiosidade que você falou assim, um artista. Uma vez eu ouvi há muitos anos o finado Varela, tem muitos anos isso, eu deve ter uns 30 anos, ele fez assim, pô, tô aqui na Praça Castro Alves, a Praça Castro Alves entrando na decadênciazinha, né? Sim. Ele não tem nenhum grande trio artista aqui. Eu achei aquilo sintomático, porque a Praça Castro Alves não precisava de trio, nem de artista. A Praça Castro Alves eram as barracas e o público. Tipo assim, furdunço daquele público. Ali. Pronto. Assim, era muito comum os bairros de Salvador, praticamente não existia Pituba ainda, né? Todo mundo tinha um sambão, né? Todo mundo tinha um sambão. Um atabaque não, timbal, né? Era timbal, com certeza. Eu nunca toquei porra nenhuma. Sempre fui totalmente fora de... Não consigo bater nem palmas, parabéns. Mas tinha a galera ali que tinha um sambão. E essas pessoas iam para debaixo daquelas barracas ali e era uma verdadeira festa, né? Então, os artistas que você via na Praça Castro Alves estavam no chão. Caetano Veloso, Bethânia, né? E tantos outros mais que vinha gente do mundo inteiro, né? Artistas de outros países vinham para cá, para o carnaval, por conta desse furdunço que você está falando aí. Com certeza. Então, assim, o encontro de trio ali começou por um acaso, não era uma coisa programada. As pessoas não dependiam necessariamente do trio. O trio passava tal, mas tinha blocos. Era a mesma confusão que era o bacana, entendeu? Ali rolava de tudo ali a Praça Castro Alves. E o carnaval foi mudando, foi se mecanizando com o trio elétrico e foi dependendo do artista. Pronto, e foi mudando. Se não tinha um artista, não tinha um carnaval. Na verdade, o carnaval era feito pela população. Eu até brinco o seguinte, que até o final dos anos 70, o carnaval, quem cantava era o Folião. Exatamente. Pra frente. A partir dos anos 80, passou alguém cantar em cima do trio. Sim. E o Folião passou a depender daquela pessoa para manter a alegria dele. Né? Porque como era a batucada antes, quem cantava... A batucada puxava, você levava ali uns 2 minutos para entender que música era. E aí já vinha... Daqui a pouco vinha o coral, né? E você, Pedrinho, falando muito aí, né? O próprio Isaac também falou muito disso aqui, da questão dos equipamentos, os trios elétricos, né? Os trios elétricos cresceram demais. Muito. Né? O que você acha? Fiz um comentário o que sobre você isso. acha sobre isso? Você acha que é hora da gente repensar isso aí? Assim, eu não sei se eu tenho moral nem para estar falando isso. Não, porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. A gente tem hoje abordei esse assunto depois do carnaval. Um dos maiores fenômenos hoje que nós temos, né? Mais uma vez, um abraço ao meu amigo Roberto Barreto,
a Pacas Pulso, o pessoal lá do Baiana System. O trio do Baiana System é um mini trio. Também acho, né? Fantástico aquilo. Os caras são fantásticos. Os caras são fantásticos, mas assim, a história do equipamento, eu acho que hoje o equipamento, né? Eu acho que hoje o tamanho, na minha opinião como artista, o tamanho do trio, ele atrapalha demais. Lógico. O circuito. E ele é uma agressão ao folião. Não é da agora que eu acho isso, não, tá? Eu vou te contar aqui, tem tempo, né? Tá aqui o antigo. Tem tempo, vamos lá. Que depois corta aí, né? Eu fui para uma micareta, fazer uma micareta, acho que em 97 participar. Foi a única vez que eu não participei de carnaval em Salvador. Uma micareta em Cancún, Fred Bolt, né? Nosso amigo Fred Bolt. Nosso amigo Fred Bolt. Grande abraço para ele. A gente foi para Cancún fazer esse carnaval. E construímos um trio lá, que foi uma loucura. Castrão da Metal Castro foi para orientar a construção, levou um funcionário. Ninguém podia trabalhar lá, teoricamente, né? E o trio foi construído na metalúrgica lá, e para sair da metalúrgica foi uma confusão, derrubou parede, árvore, foi o cara. Mas, assim, o trio feito no padrão daqui do trio dos finais dos anos 90, aquele trio grandão, aquela gaiola, né? Tive aquela tela toda, né? Que Sim. tinha, né? E aí quem ia botar o som era, eu acho que o cara que fazia o som da Ana Ross. Era um americano que ia chegar. Ele chegou no dia que ia ter a micareta. O trio estava pronto. O trio estava dentro da cervejaria. O cara viu aqui. Sol, dentro da cervejaria Sol. Lá, aí o cara chegou lá, meteu lá umas caixinhas, um gerador portátil. Aí os caras, fudeu, não vai. Isso aqui. Sei como a micareta já estava vendida, os caras já venderam a viagem com a micareta. Então, os caras de São Paulo. Então não ia ter problema do ponto de vista de. Aí eu fui pro hotel, todo sujo de tinta, que eu me meti lá com a pintura do trio e tal. Quando eu voltei, banho tomado, tomei um ônibusinho que tinha lá, em Cancún, que circulava com ar-condicionado, tudo. Rapaz, o ônibus fechado, eu tô ouvindo o som do trio. Aí eu disse, não é possível, aquele somzinho ali. Primeiro ficou horroroso, porque o trio, quando você bota as caixas por dentro, ele fica preto ali, fecha, então fica compacta. Meu amigo não tinha nas caixinhas, então ficou parecendo um galinheiro o trio. A luz vazava, ficou horroroso o negócio. Uma caixinha. Mas falou muito. Mas o som falava, né? Então, pela primeira vez, eu ouvi esses sistemas que depois passaram a dominar aqui, os PAs de som e tal. Eu nunca tinha visto, né? Então, eu digo, rapaz, isso aqui é uma revolução. Então, assim, quando o João Galá e os meninos lá do Alavante fizeram ali o pranchão, eu achei aquilo maravilhoso. Porque eles trouxeram a banda para junto do público. Sim. E usaram o quê? Né? O som ali com os flyers, né? O sistema menor de som, o Pronto. sistema... Pô, você não pode fazer uma coisa bacana com isso? Pode. Aí eu não sei exatamente o quanto os artistas vão abrir mão de você ter um camarim, vão abrir mão dos convidados, né? Se você pega, às vezes eu vejo um trio, você não consegue nem enxergar o artista. De tanto convidado. Inclusive, isso foi uma polêmica esse ano, né? Sabe? Assim, eu já fiquei em cima de trio por força de trabalho, e achava uma merda. Imagina, eu trabalhei quase 40 anos, assim, eu digo, até hoje eu ainda faço, mas se eu quiser, assim, o Durval, vou aí, ele vai. Mas eu não tenho nenhum tipo de prazer nisso, porque eu acho que aquilo é um ambiente de trabalho. Eu vejo ali os caras preocupados, ou quem é da produção, ou o cara que está da técnica, tá todo mundo tenso, porque você tem um caminhão de algumas toneladas no meio da multidão, o cara cantando, enfim, é um problema, né? E eu já vi vários problemas em cima de trio, já vi gerador pegar fogo, já vi trio empinar, hoje em dia não existe isso, mas os trios antigamente, que eram trucados, chegavam na parte do castral, empinava, levantava a frente e tal. Então, para mim, o trio sempre foi um lugar de trabalho, né? E algumas situações eu estive ali, mas nunca fiz questão de ficar. Já fui, às vezes, tomar um uísque com um amigo, alguma coisa do bloco. Mas quando eu percebi que aquilo virou um lugar de exibição, as pessoas passarem dando um tchauzinho para os outros, para mim deixou de ser interessante, porque... Não, porque acaba... Eu acho que tira o foco principal, a função principal do trio, que é animar o público. Que é animar o público. E outra coisa, a gente esse ano tivemos uma polêmica, né? O Ministério Público, inclusive, fez uma... Eu não sei nem que deu isso, né? Acho que não deu em nada, na realidade. Mas eu acho que o Ministério Público fez alguma coisa sobre essa questão de convidados em cima do trio, que estava demais, que não tinha capacidade. Mas o que me incomoda, Pedrinho, na realidade, né, que eu acho que nos incomoda, nós carnavalescos
eu posso dizer que eu sou um carnavalesco também antigo, porque eu tenho 35 anos de carnaval. Lógico. Né? Então, assim, eu acho que o que me incomoda, por exemplo, são o tamanho dos equipamentos, né? Por exemplo, nosso amigo Duval. A gente é amigo de Duval, mas a gente sabe ali aquele trio de Duval, pô, aquilo ali é um trio para ele e um trio para os convidados, né? E tá tudo certo, né? E tá tudo certo, e tá tudo certo, e tá tudo certo, e tá tudo certo, né? E cada vez mais as pessoas procurando colocar equipamentos maiores, né, na rua, equipamentos mais potentes, equipamentos que, rapaz, às vezes incomoda, o som incomoda. Verdade. Às vezes o som incomoda, você não consegue... Outra coisa que eu também acho um absurdo, assim, até já falei com algumas pessoas que eu conheço, que ainda mantêm uma relação de trabalho, às vezes o pessoal bota aquelas luzes fortes na frente do trio ali, voltada para o público não vê o artista, quem candeia, assim, eu já vi algumas situações, você não consegue olhar para o trio, porque você... E ele bota aquilo para iluminar o público, não sei, de repente para filmar, alguma coisa assim, mas você termina perdendo o foco no artista. Mas acho, assim, que a gente tinha que humanizar o trio elétrico, estou usando aqui uma expressão aqui, porque o trio elétrico é muito ferro, né? Já é muito ferro. Baixar a altura do trio, tirar as pessoas que não são necessárias em cima do trio, botar as pessoas para brincar embaixo, são fãs do artista, vai brincar embaixo. Faz uma corda separada, né? Né? Mas assim, para mim, sair em cima do trio, na minha opinião, é o anti-carnaval, sabe? Apesar de que se você pegar o carnaval dos anos 40, 50, era um pouco isso, né? Você tinha lá os carros, né? Você tinha ali a elite, botava os carros na rua com as pessoas em cima, né? Desfilando. Eu termino que o trio faz um pouco esse papel também, as pessoas vão desfilando. Só que eu acho que é de uma forma tão socada de que ninguém nem é mais visto, né? E outra coisa, você fala lateral de um trio, a quantidade de som que tem no lateral do trio, vai abrir aonde aqui? Em que lugar? É verdade. Se fosse na avenida, nem se fala, porque dava reverberação e tal. Com certeza. Aí na Barra também tem um lado que é o mar, tudo bem, mas assim, você... O outro lado Você não tem sentido aquele lateral de trio. Então, você até entende que a frente e o fundo você precisa ter som, que é onde você vai projetar, mas na lateral aquela porrada de som. Eu acho hoje que a grande sacada do carnaval hoje, para mim, seria essa questão que a gente tem hoje do furdunço, por exemplo, né, com pequenos trios. Mas os trios estão tudo grande de novo no furdunço? Mas quando estavam menores, né? Eu vi uma vez uma parede de som no furdunço que era pior que um trio de... Quando estavam menores. Você não conseguia nem passar pela porra da parede, que ela tomava a rua toda, né? A lateral de um trio andando assim, o trio andando de lateral, eu acho, né? Pedrinho, sua vida é cheia de curiosidades. Você é um cara... Eu tenho o prazer de ser seu amigo e conviver com você. E eu queria que você me falasse sobre algumas coisas aqui em particular. Primeiro, eu sei que você já falou isso, né, em seu canal do YouTube, mas eu queria que você falasse aqui rapidamente. Fale um pouquinho da criação da pata do camaleão pra gente aí. Como é que surgiu? Tem quando o Ricardo Chaves foi para o Crocodilo, né? Foi para o Crocodilo. Foi feita uma festa, Camaleão e Crocodilo. Acho que foi em 93, eu acho. Isso, 92, 93. E foi uma época que eu ainda não estava, eu não tinha nem computador, ainda é tudo feito na mão, né? E eu usava o serviço de computação de Alexandre Sangalo, que é primo de Ivete, mas na época Ivete não era sucesso, a Ivete não tinha nem saído ainda, ia começar a cantar na banda Cervecia e tal. Sim. Então eu conheci Alexandre através de um amigo, Paulo Coelho, que era design do EVA e tem uma agência de propaganda e tal. Grande figura também, Paulo Coelho. Aí Paulo me indicou ele para fazer a parte de digitalizar o material e tal. Aí eu fui para lá com essa incumbência de fazer essa festa, a festa dos bichos. Eu botei o nome a festa dos bichos, né? Aí eu tipo, o que podia fazer? Aí, mas, uma festa dos bichos são 2 répteis, vou fazer uma pata aqui. Se eu tivesse pesquisado, não sairia aquela pata. Sim. Porque primeiro a pata do camaleão não é daquele jeito. E a do crocodilo também não é, certo? Certo. Mas na minha cabeça eu peguei um hidrocor, uma caneta, alguma coisa, peguei um papel lá na mesa de Alexandre e fiz o negócio. Eu nunca tinha visto um scanner na minha vida. Ele disse, não, se você fizer um desenho, eu consigo botar no computador. Eu digo, como? Ele bota. Aí ele botou no scanner e entrou uma patinha. Eu digo, duplique, porque são 2 blocos. Aí botaram 2 patinhas e a gente fez um folheto, que é a festa dos bichos.
Pois bem, assim, aí criou até um sucesso, assim, a festa e tal. Aí unimos, pintamos o chão, a sede do Camarim lá na Graça e do Crocodilo na Barra, na Ladeira da Barra. Sim, Ladeira da Barra. Unimos as duas sedes com patinhas, tal, pelo chão, verde. Enfim. Aí a gente achou que foi um sucesso de marketing a festa com as patinhas. E eu, na época, o Camaleão, ele nunca gostou de mascote. O Camaleão sempre gostou de tipologia, grafismo e tal. Então, era tranquila a minha relação de trabalho com o Camaleão. Com o Crocodilo, os caras tinham um mascote que era o bicho, o Crocodilo. O Crocodilo mesmo, E era uma merda, porque a merda, amiga, assim, né, os caras vão me matar, mas assim, se tinha uma festa lá na Praia do Forte, tinha que ser o Crocodilo abraçado com a tartaruga, né? Sempre tinha uma coisa que tinha que envolver o crocodilo fazendo o crocodilo de Baiana na lavagem do Bonfim. Porra, eu digo que isso aqui parece a Disney, né? Estúdio da Disney, o tempo todo desenho animado, caralho. Aí eu digo, porra, eu vou pegar, passar da festa, eu peguei a patinha, levei lá no Crocodilo, os caras, e disse, porra, bicho, isso aqui é legal pra você. Eu nem tinha falado com os caras do Camarão, porque os Camarão não iam querer, já tinha uma marca dele. Isso aqui é legal para vocês. A gente não ficar tendo que fazer toda hora o bicho aí. Deixa o bicho para uma situação ou outra. O bicho, o crocodilo, né? Aí os caras me sacanearam, né? Renato Linhares, que estava lá no dia, lá, não me lembro quem mais, se Luciano estava também, não sei. Pô, tipo assim, você não quer trabalhar, porra? Você quer arranjar um negócio para não ter trabalho? Não, porque eu queria botar, partia como uma marca, né? Para não ter que ficar desenhando toda hora. Cada vez que tinha um trabalho, tinha que desenhar. Aí eles disseram assim, vai lá, leve lá para seus amigos do Camaleão. Será à tarde. Aí eu fui andando mesmo ali, para graça, e aproveitei que eu tinha até que uma reunião lá no Camaleão. Os caras só reuniam à noite na época. E aí levei. Aí mostrei, disse, pô, isso aqui que a gente usou na festa, vocês não querem usar como marca? Também que eles aceitaram. Mas assim, também não botaram muita fé, eu acho não. Tinha até fala que ele, não, desde o início, mas eu acho que sim, ele mandou colocar ali de uma forma mais discreta. Só que o que aconteceu? As pessoas recortaram a patinha, ficavam usando só a patinha e tiravam o nome do Camaleão. Aí, rapidamente, eles perceberam também, a gente percebeu que aquilo tinha um potencial. Aí, no outro ano, a gente já fez a marca, a patinha maior, ela foi ganhando algum tipo de evolução, mudança, tiramos uma, deixamos só, eram duas, deixamos só uma patinha, né? E aí depois ela virou mil coisas e virou um símbolo, né? Hoje em carnaval, dia, hoje é um símbolo do carnaval. E acho que é um mérito dos caras do Camaleão terem acreditado nisso, porque os blocos eles queriam mudar todo ano o desenho. É muito comum isso. Continuam isso já. Tinha tema, né? Era o tema. Então, eles continuam isso aí. Eles mantiveram a ideia da patinha. Isso foi, assim como o Asa, eu acho que foi precursor também essa questão de manter uma marca para uma banda. Acho que, como Durval e Marcelo Brasileiro são arquitetos, né? Eram os donos ali do Asa na época. Eles acreditaram nisso, né? Desde o início, de ter uma marca, e foi bacana isso. Não, com certeza. E assim, eu acho que hoje no Carnaval de Salvador, as duas grandes marcas, né? Que a gente vê que na realidade não são... os fãs não encaram como bandas, né? Encaram como religião, né? Que é o Camaleão, né? E o Asa de Águia, né? Eu vou incluir uma outra aí que eu acho, para mim, a marca mais forte do Carnaval da Bahia, que é o Olodum. Sim, o Olodum também. Que Olodum. É de um grande publicitário chamado João Silva, né? Que sim, é um grande designer também. Mas Silva, eu digo assim, a questão fã, né? A questão fã. Pedrinho, rapaz, é uma pena que a gente, infelizmente, tem um tempo, né? Mas eu queria que, para finalizar esse papo todo, né? Eu queria que... Vou lhe colocar agora aqui numa sinuca de bico, me perdoe, mas é uma pergunta extremamente, para mim, no meu ponto de vista, extremamente necessária para a gente fechar esse podcast, apesar da nossa relação, da nossa amizade. Se você não mandar eu cantar nem dançar, tá tudo bem, né? Tudo bem, mas assim, não vai ser isso não. Eu quero que você me fale assim, Pedrinho, mas eu quero que você seja muito... Não precisa ser, assim... muito escroto. Detalhista. Não é nem escroto, não muito detalhista. Mas eu quero que você me diga assim, na sua história, 40 anos de carnaval, 40 anos nessa vida de criação, dentro do carnaval de Salvador, para você, qual foi o maior marco de Pedrinho da Rocha
dentro dessa história como criador? Porra. Boa pergunta, né, Pedrinho? Rapaz, é difícil. Difícil. Mas, assim, muita gente fala da invenção do abadá, né? Sim. Mas eu acho que não. Foi a ideia de botar um abadá para cada dia que eu fiz no cheiro. Para mim, aquilo mudou o carnaval. Não existiria a central do carnaval, não existiria nenhuma outra central dessa que teve. Essa comercialização que você vende por dia não existiria se a gente não tivesse posto ali, e som, né, do cheiro topou essa brincadeira, né? De colocar uma fantasia para cada dia. Eu acho que do ponto de vista mercadológico, digamos assim, né? Eu estou falando aqui mais como publicitário até do que como design, né? Foi uma ideia que eu acho que revolucionou ali o carnaval de uma certa forma. Eu lhe confesso que eu achei que você ia dizer que teria sido a invenção do abadá. Não, o abadá, na verdade, não foi... Eu diria que o abadá foi uma observação, porque as pessoas já cortavam a mortalha e tal. A gente ali, o Eva comprou a ideia, que eu achei bacana, porque assim, eu já tinha tentado fazer isso com os outros e não toparam. Não, Pedrinho, mas você criou isso, né? Sim, mas entenda, mas foi uma criação a partir de uma observação. Né? Porque isso já acontecia de uma certa forma, as pessoas dobravam e tal. A gente, na verdade, oficializou a coisa. E era uma brincadeira, né? Não sei se a gente não tinha intenção de mudar porra nenhuma. Até o nome Abadá veio por uma casualidade, que eu queria homenagear a capoeira para justificar que a gente ia cortar a mortalha. Entendi. A fazer o Abadá da capoeira, né? Entendi. Só que no final não ficou porra nenhuma de Abadá da capoeira. Mas aí Durval, nosso amigo Durval, chegou lá e falou, tá sabendo que tem uma fantasia, como é o nome? Eu digo, rapaz, não tem nome não. O nome do projeto era Abadá porque a gente ia ser um Abadá de capoeira, depois ficou curto e não ficou mais Abadá. Mas você quer o nome? Eu vou botar Pra Pular, em homenagem a Seu Armar, que ele falava música Pra Pular brasileira, né? Então Parangolé, por conta... Tinha um cara, Hélio Oiticica, que fez uma capa para dançar, uma instalação lá que era... Aí, era um artista plástico, né? Aí ele fez, não, pode ser Abadá? Eu, pode. Aí ele fez a música na hora, certo? Eu até digo para você assim, as coisas mais importantes que eu fiz no carnaval não foram desenho, não foram estéticos. Apesar de que tem coisas que eu fiz esteticamente, o trio de Dodô Armar, aquele que ele sai, aquele fubicão, ele sai desde 2000, acho aquilo uma coisa bacana. É um grande marco. Até a solução design, sim, são 4 sim. rodas e 4 paralamas, que você bota em qualquer trio. Sim. Fica parecendo sempre que é o mesmo, sim. Né? Algumas coisas assim, eu acho que tenho na cabeça, assim, como uma coisa bacana, sabe? Mas, assim, o próprio desenvolvimento do Abadá, de algumas fantasias e tal. Mas, assim, eu acho que algumas soluções como essa, um Abadá para cada dia, né? Uma coisa que a gente fez no Beijo também, uma vez de chamar as escolas para serem diretor social dos blocos, isso foi uma conversa minha com o Misael, que é uma mudança que mudou. Todo mundo adotou. Pronto, todo mundo né? adotou. Diretoria começou, porque antigamente tinha delegado e comissário. Inclusive acadêmica social. Formou uma quantidade de pessoas. E aí começou, e aí isso virou uma universidade do carnaval. Exatamente. Né? Você viu os meninos ali com 19, 20 anos tratando com Paula Toller, com Paralama do Sucesso. Virou uma universidade do carnaval. E você tem vários hoje aqui, tá ali Marcelo Oliveira e Paulista, não sei o quê. Pô, muita gente que saiu disso. Nosso amigo Paulista, né? Inclusive. Quanta gente saiu desse processo, né? Israel Mihak, sabe? Sim. Viraram produtores. O próprio Walter Viterbo, né? Que hoje não está mais no carnaval, mas né? Foi o idealizador da acadêmica. Virou aquilo, né? E depois do Cheiro pegou pegou essa diretora social do Beijo e fez também isso de uma forma bacana e formou muito mais gente ainda. Sim. Então, assim, isso surgiu ali de uma conversa. E Misael Tavares, um abraço para ele, que é um visionário louco, entendeu? E que fez com que a gente viabilizasse levar o trio para Itália, junto com... Netinho, a banda Beijo. Não, eu ia falar aqui do cara publicitário que viabilizou isso, que foi Edson Barbosa. Edson Barbosa, sim. Certo? Edson Barbosa. Na época era Verde Mares, eu acho que a agência dele, né? Não sei. Isso revolucionou, né, o carnaval. Não, Edson Barbosa, aquilo ali, a maior experiência que eu tive em minha vida foi levar aquele trio para Itália. Experiência de navio, não foi, Pedrinho? Uma coisa bem... De navio. A gente foi de avião, né? Mas eu foi de navio. Você chegar lá, primeira vez que o trio andou na rua, assim, para ir tocar numa praça, as pessoas olhavam, ninguém acreditava, parecia um dinossauro, né? Que é um caminhão antigo, Saturno Fumaça, com a porra de um cara de som, no meio de uma cidade milenar, entendeu? Assim, histórica, né? Histórica, de Torino, né? Então, bacana, assim. Então, eu acho que a maior coisa
aqui em termos de mudança do carnaval. Foi essa questão dos 3 abadás, né? Eu acho que os 3 Gente, abadás. olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pedrinho, eu até tava cobrando ele aqui antes nos bastidores. Pedrinho lançou um canal muito bacana no YouTube e eu vou puxar a orelha de nossa amiga Irley. Por favor, dê continuidade a esse trabalho. www.youtube.pedrinho da Rocha, Pedrinho da Rocha, né? Tem várias histórias interessantes, né? Tem também o Instagram de Pedrinho da Rocha que a gente vai botar aí no nosso amigo Léo aí vai botar na edição, viu, Léo? E, gente, para mim, hoje aqui, eu tô mais do que feliz, eu tô muito mais do que realizado, porque Pedrinho, apesar de nós termos pouco tempo de amizade, muito próxima, sempre nos conhecemos, mas estamos próximos há muito pouco tempo, mas, assim, Pedrinho é um cara que eu sempre fui fã, né? E hoje eu tenho, assim, dentro da minha... A gente diz que a gente bota os amigos dentro da carteira, né? Dentro da minha carteira de amigos, eu tenho o prazer de ter esse homem que revolucionou a história. Eu estou falando revolucionou, porque revolucionou de verdade a história do carnaval de Salvador e a história do carnaval do mundo. Porque simplesmente, ele fala que não com muita modéstia, mas simplesmente o cara inventou que se veste hoje, até hoje, para se brincar na maior festa popular do mundo. Pedrinho da Rocha, muito obrigado. Prazer, meu velho. Muito obrigado. Muito e que bom, que bom. Eu falei muito, né? Não, você falou o necessário e eu gostaria que você tivesse falado mais. Então, viva. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a você. Grande abraço. Grande abraço.